Saudações universo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo. Carlos Matheus Bruxel aqui, dia 13 de julho de 2022. Um vídeo sobre os exercícios físicos, tentando sempre sair um pouco do clichê, sempre buscando falar coisas diferentes do que a grande massa está falando, tá? A grande massa tende a seguir o que os outros estão falando, tá? Então, esse ponto de vista aqui é um pouco diferente. É voltado mais para uma parte aí que vocês já vão ver sobre os exercícios físicos. Para analisar isso, a gente precisa perceber que os jovens, adolescentes e até adultos acabam iniciando a etapa de exercícios físicos na vida por não aceitarem o corpo deles no momento. E aí se iniciam os exercícios físicos. Muitas pessoas nesse iniciado processo já desistem, já perdem o propósito e deixa tudo de lado. Então eu acho importante não desistir, porque mais pra frente tu vai ter a mesma conclusão, tu vai ter o mesmo sentimento e tu vai ter menos tempo. Além de tu ter menos tempo para trabalhar mais para frente no exercício físico, tu vai ter um determinado tempo já perdido em que tu poderia ter evoluído. Então, sim, é importante fazer exercícios físicos, é importante começar o quanto antes, mas esse objetivo que muitas pessoas criam de mudar o corpo físico é um objetivo válido. Só que quando tu inicia nessa etapa, tu vê que não é só isso. Tu vê que isso é só a ponta do iceberg. Eu costumo pensar, raciocinar e entender comigo na minha vida que o exercício físico é muito mais do que uma mudança no corpo. Quando tu inicia essa etapa de exercícios físicos, tu tende a ter uma alimentação mais saudável. O teu corpo pede isso, uma alimentação mais regrada, mais disciplinada, ou seja, tu tem horas, tu tem que comer antes de tu treinar, tu tem que treinar, tu tem que comer depois. Então tu passa a ter uma disciplina nessa área da vida, além de tu tomar mais água, além de tu ter um descanso melhor. Então tudo isso é muito benéfico, não só para o corpo físico, né? Mas tu vê que já muda a tua atividade intelectual, o teu modo de viver, o teu dia a dia. Eu penso também que o corpo humano, ele é o mínimo, ele é apenas 1% do que a gente tem de fato na vida. O corpo humano que nos foi dado pela graça de Deus, que funciona, nossos órgãos funcionam de forma perfeita. E quando a gente inicia nesses processos, o que a gente precisa fazer é só treinar e comer e descansar. O resto o corpo faz no sentido do crescimento do corpo. Todos os órgãos funcionam perfeitamente. Então perceba que o exercício físico deveria ser o mínimo que um ser humano faz na vida. O mínimo que tu pode fazer é cuidar do teu corpo. Além do corpo humano, o ser humano tem família para se cuidar e para se amar. Além do corpo humano, o ser humano tem seus bens materiais para deixar tudo limpo, tudo organizado. Além do corpo, o ser humano tem seu espírito. Além do corpo humano, o ser humano tem seu intelecto, seu lado interior, todas as sabedorias que o ser humano precisa adquirir. O ser humano tem seu trabalho. Então, perceba que o corpo humano é apenas, vamos dizer, 1%, para ficar claro que é pouquíssimo do que ele realmente precisa fazer em todo o decorrer da vida dele. E aí muitos acabam entrando nessa jornada de exercício físico pensando no resultado lá no final. Porque hoje em dia é fácil tu entrar na internet e ver pessoas exibindo músculos, exibindo uma forma de corpo muito acima da média, né? E de fato essas pessoas trabalharam muito, essa é a área delas e elas estão de parabéns por esse lado, de fato. Mas a gente precisa pensar que a maioria das pessoas, a grande maioria, não tem esse nicho de trabalho. Então tu precisa
analisar o exercício físico e entender ele não como um objetivo lá no final que vai te trazer um benefício físico. Ou seja, o exercício físico está voltado a tu ter uma vida mais disciplinada, mais regrada, e com isso o mais importante, o movimento, tá? Esse movimento que tu tem durante o exercício físico, ele é um movimento que precisa se manter constante na vida. Eu penso dessa forma, acredito que tu concorde também, que a gente precisa a todo momento sair da zona de conforto. Não basta tu ir lá e fazer um exercício físico bem, executar ele de uma forma boa e chegar em casa e deixar a toalha atirada no banheiro para tua mãe lavar. Então, de fato, deve existir pessoas que fazem isso, que saem da zona de conforto naquele momento e em outros não. Então é importante entender que na vida, o movimento que a vida exige de nós vai muito além dos exercícios físicos. E talvez tu concorde então com esse ponto de vista. Eu penso que para quem já faz exercícios físicos, é importante a gente ter essa mentalidade, ter esse ponto de vista de aplicar aquela circulação que o exercício físico gera em nós, aplicar ela em outros lados da vida. E quem não pratica, é importante dar esse início, tá? O exercício físico não precisa ser algo absolutamente difícil, absolutamente fazendo o nosso corpo ultrapassar seus limites, né? O exercício físico ele precisa ser de uma forma equilibrada, tá? Para a grande maioria das pessoas, tá? Para quem atua na área, eu até acho interessante a pessoa se superar e ir além dos limites, mas para a grande maioria isso não funciona, tá? Não adianta a gente olhar as pessoas falando sobre aquilo se isso não se aplica à maioria das pessoas. E esse conhecimento eu achei interessante passar aqui no canal para quem concordar com isso, né? Para quem ter esse ponto de vista, lembrar dele e se assemelhar com ele. Eu ultimamente não estou praticando muito exercício físico. A vida exige outras coisas de mim nesse momento. Então minha vida está num outro lado e na medida do possível eu aplico os exercícios físicos com uma intensidade menor, menos vezes por semana, uma forma menos exigente, uma forma mais tranquila, uma forma mais saborosa. Então acredito que isso é de suma importância na vida. Agradeço a quem assistiu e até o próximo vídeo.